A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Nossa mensagem inicial. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, judeu de nascimento, foi, porquanto, educado por uma egípcia da casa real. Isso podemos ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 20 a 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos que, então, matam soldados egípcios. Isso podemos ler no livro bíblico do Êxodo, capítulo 2, e versículos de 11 e 12. E também no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 23 a 24. Moisés, sentenciado à morte, foge para a terra de Midian, vivendo então com a família de Jetro, um sacerdote, e então casa-se com uma de suas filhas. Isso podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 15 a 22. Na solidão do deserto, Moisés elaborou então um plano que servia no futuro de base para a construção da fé judaica. Moisés percebeu que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais, e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Moisés concluiu, por inspiração, que, na verdade, existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas. Certo dia, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Conta a tradição judaica que, a partir daquele instante, Deus concedeu poderes de prodigiosa mediunidade a Moisés. Esclarecem os espíritos da codificação sobre as leis, que de todos os tempos e de todos os países que o Decálogo tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arregaços, abusos e preconceitos. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhe de atribuir origem divina. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de justiça reta. Isso podemos ler no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, livro número 1, módulo 1, e roteiro de número 5. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje
como 26º encontro, teremos como tema a Arca, os animais e Noé. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do sentido cosmossociológico do dilúvio e no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 6 a 9 do livro Gênesis de Moisés, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: entra tu e tua família na arca, porque, tendo visto que és justo diante de mim nessa geração, de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Isso lemos em Gênesis capítulo 7 e versículos 1 e 2. Agora vamos ao nosso texto base. Já vimos que a realidade do dilúvio universal não é histórica e nem divina. É simplesmente alegórica e corresponde a um passado mitológico comum a todos os povos. O dilúvio bíblico foi apenas uma inundação parcial no delta dos rios Tigre e Eufrates, o que está comprovado pelas escavações arqueológicas, diz Herculano Pires em sua visão Espírito da Bíblia, capítulo 30. Vimos também que Adão e Eva são apenas o mito mitológico do aparecimento da etnia hebraica e que Jeová não era o Deus único, mas apenas um Deus familiar do clã dentro de um panteão de deuses semíticos, o qual é testemunhado na tenda de Labão, parente de Abraão, cunhado de Isaque e sogro de Jacó. Isso podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 31 e versículo 30. Só, mesmo uma ingenuidade excessiva poderia fazer-nos aceitar o relato bíblico do dilúvio como uma realidade histórica ou divina. A lenda bíblica do dilúvio, diz Herculano Pires, corresponde a um mito desta fase bem conhecida da história dos povos antigos, que é a fase mitológica. O que mais podemos, nós espíritas, aprender de real com esses mitos cosmossociológicos? Vivemos imersos em um mundo espiritual. O contingente populacional deste mundo, muito embora quase sempre invisíveis aos nossos olhos, há uma interação, para além das entradas e saídas, nas constantes permutas de renascimentos e mortes. Existem obsessões, intuições de descobertas, revelações mediúnicas e profecias. De tal sorte que influem cotidianamente os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginamos, pois, com bastante frequência, dizem os espíritos a Kardec, são os espíritos que vos dirigem para o nosso bem e para nos tentar, dizem os espíritos na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Essa interação tão intensa no livro do Gênesis, para nós espíritas, não é uma surpresa. Diz Kardec que a mitologia antiga se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença é que consideravam os espíritos como o próprio Deus. Isso podemos ler no livro dos Espíritos, questão 537. Assim, assistimos tocados de sensibilidade em ver Deus Elohim moldando barros como bonecos. Depois, flagramos ele passeando no jardim do Éden e pessoalmente advertindo a serpente, a Adão e a Eva. Também advertiu Caim
antes do fratricídio. E agora vemos ele entristecido com os anjos decaídos terem influenciado a corrupção moral da humanidade e, então, decide avisar Noé do dilúvio antes que o cataclismo abatesse toda a região. O que mais podemos aprender com essa anunciação? É preciso ser prevenido quanto aos flagelos naturais, mas sem excessos. A imagem criada por Jesus da casa sobre a rocha, isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 24. Representa o mesmo que a arca para Noé, vencer as tempestades da vida. O projeto de uma boa casa não se reduz ao alicerce de pedra, mas à reserva de alimentos e de água, de roupas, mas sem excessos de Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículos de 31 a 34. Jesus não pregou aqui contra a imprevidência, mas sim contra os excessos, contra o acúmulo excessivo de bens e riquezas, o comércio, a assistência social e a funcionalidade dos governos só ocorrem devido ao que produzimos a mais do que consumimos. E isto é bom para a coletividade. Por quê? Se dedicamos à manutenção apenas daqueles que nos amam dentro do restrito círculo familiar, pergunta-nos Jesus: que galardão teremos? Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículo 46. Lembrando que a máxima espírita é: fora da caridade não há salvação. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 e item 10. É preciso reproduzir, produzir para compartilhar. Resumindo, vemos que a Arca de Noé, dentre um mundo de materialismo e corrupção moral, pela sua atitude de respeito aos animais, pois, inclusive, era vegetariano Noé, achou graça aos olhos dos anjos do céu. Isso podemos ler em Gênesis, capítulo 6 e item 8. Por esta boa sintonia, observe a proteção de bons espíritos que lhe guiaram a jornada no meio da tormenta da vida. Retirou da natureza tão somente aquilo que precisava para a sua sobrevivência, e numa atitude sustentável, porque protegeu a sobrevivência das espécies da região, formando um zoológico particular, uma pequena fazenda, domesticando animais que viriam ali assessorar a vida no mundo primitivo e agreste. Cães selvagens se tornaram pastores. Bois em força para carroças e trabalhos agrícolas, com o arado. Simbolicamente libertou uma pomba e um corvo, restituindo à natureza parte do gado reproduzido em cativeiro para repovoar e manter o equilíbrio natural da fauna local. Quando o Gênesis afirma que o ser humano foi criado para domesticar, sujeitar e dominar a criação desde os peixes do mar até as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra, além da agricultura que Deus nos deu para mantimento de toda a erva que dê sementes, como cereais, e toda árvore que
a bom fruto e que dê sementes para a sua reprodução. Lemos isso no livro de Gênesis, capítulo 1, e versículos 28 e 29. Os animais, entre si, criam relações harmônicas, relações de simbiose, e não é diferente da relação do ser humano para com os animais. Cavalos, bois, foram domesticados para lavrar a terra e servir de transportes de carga. Em compensação, os seres humanos garantiam alimento e segurança. Lembrando que, desde o início, a ideia divina era criar o ser humano para ser um jardineiro e não um inútil consumidor, como podemos ler em Gênesis capítulo 2 e versículo 5. Devemos seguir o exemplo dado por Jesus do bom pastor, o qual dá a vida para suas ovelhas. Isso podemos ler no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 31 a 35. Ou aquele que cultiva a pérola e que faz de tudo para adquirir aquela do mercado com grande valor. Isso podemos ler Mateus, capítulo 13 e versículos 45 e 46. Este deve ser nosso esforço em relação ao meio ambiente e os seus elementos de flora e fauna, além dos recursos minerais de água e de solo, de atmosfera, das chuvas, hoje com os problemas da crise climática, para além da responsabilidade com nossos semelhantes. Assim, a nação e a ação humana não deve ultrapassar os limites que as necessidades e a segurança nos traçam. Explicam os espíritos que os animais são companheiros de jornada evolutiva da natureza e as criaturas, igualmente, são de Deus. E que, para se alimentar, o ser humano, ainda sem necessidade de sacrificar os animais, jamais poderá abusar desse direito sem se comprometer espiritualmente. A caça e a pesca, quando não objetivam senão o prazer de destruir sem utilidade, indica a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, dizem os espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 735. A doutrina espírita, na legalidade da lei, nos recomenda não capturar e aprisionar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a mero título de recreação. No fundo, explica Adilson Schultz, o fascínio infantil e adulto sobre o cuidado de Noé e sua família com os animais, os protegendo das intempéries, do predatismo humano e de outros humanos. É porque tocam o nosso ser e a nossa cultura no mais profundo, ali onde todos nós somos fisgados pelo fascínio da linguagem mitológica e de seus arquétipos. O fascínio por animais revela uma base perene no acordo tensional entre os animais e os seres humanos, que marca toda a nossa história. Não é em vão, aliás, que as imagens de animais são universalmente o centro das primeiras representações religiosas. Os animais que ilustram as gravuras da Arca de Noé, a baleia que tragou Jonas, os leões de Daniel e o presépio do Menino Jesus lançam a nossa imaginação para a esfera do sonho e da fantasia. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre o tempo do dilúvio e outros detalhes. Continuaremos então em nova oportunidade. Paz e luz a todos e a todas.